Estamos lá? Boa tarde, organizadoras profissionais de todo o Brasil, convidados que se interessam pelo assunto organização. A gente está dando início aqui ao webinário sobre a Marie Kondo, sobre o livro dela, A Mágica da Organização, da Arrumação. Eu quero dar um tempinho antes, porque pode ter muita gente aí tentando entrar. Deixa eu ver quem que já entrou aí, para eu falar uns nomes aí. A Ana já entrou, a Denise já entrou, a Paula já entrou, todo mundo dando boa tarde. Muito boa tarde para vocês. Sabe o que eu queria daqui a pouco que vocês colocassem? De que estado vocês são? Vamos fazer um ranking assim. Que estado que vai ganhar hoje, hein? Eu queria falar um pouquinho sobre o funcionamento do Hangout, como é que vai ser. Nós estamos começando agora, são 17h32. A ideia é que a gente debata aí esse tema do livro durante mais ou menos 1 hora, tá? Acho que vai dar tempo da gente abordar bastante assuntos. A gente vai ter aqui umas 3 rodadas com as nossas convidadas, que eu já vou apresentar daqui a pouquinho. E depois a gente vai abrir para algumas dúvidas, algumas colocações de vocês, tá? Eu queria falar também, eu vou falar agora, dando um tempinho para o pessoal que está entrando aí, mas eu vou repetir um recadinho muito importante da OZ para vocês. Aliás, gente, eu não podia deixar de falar sobre esse assunto. Desde o dia 13 de junho que não acontece um evento, né? E eu estou super contente porque nós já tivemos 400 inscritos para esse webinário de hoje, então acho que o tema realmente está chamando a atenção de todo mundo. E a gente já pode considerar que esse webinário é um sucesso, né? 400 pessoas inscritas, muita gente mesmo. Tem uma promoção da OZ muito especial para quem está assistindo agora o webinário, que vale até sexta-feira, né? Até o dia 14. Para quem está assistindo o webinário agora, então fiquem atentas que eu vou dar uma ótima notícia para vocês. Até o dia 14 de agosto, quem fizer a inscrição para qualquer dos cursos da OZ vai ter 15% de desconto no valor de qualquer curso, se a inscrição for feita até o dia 14 de agosto. Então, fiquem atentos aí, convidados que ainda não fizeram um curso de qualificação da OZ, fiquem atentos com essa promoção que está muito bacana, tá? Antes de tudo, antes de falar um pouquinho sobre o livro, eu queria apresentar aqui as nossas convidadas, né? E me apresentar também. Para quem não me conhece, eu sou a Irene Loureiro, eu sou proprietária da Benfato Organiza e sou palestrante da OZ desde janeiro de 2008. E nós temos aqui a nossa convidada também, que é a Cristiane Belfiore, proprietária aí da Terceiro Elo, que também é palestrante da OZ. Cristiane, dá boa tarde aí, pessoal. Oi, boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Irene, muito obrigada pelo convite, adorei. Eu que adorei ter você aqui, né? Então, a Cristiane, ela está representando São Paulo e a gente tem também uma pessoa muito especial, uma organizadora profissional que está representando hoje o estado do Espírito Santo, para a gente ver que como as organizações eles estão em todos os pontos do país, né? Então, eu queria também dar uma boa tarde para a Alessandra. Tá tudo bem aí, Alessandra? Como é que está o Espírito Santo? Tá quente, tá calor? Gente, lindo como sempre. Boa tarde, pessoal. Estou muito contente de estar participando desse evento. Apesar do sotaque carioca que sou, estou morando há 1 ano aqui no Espírito Santo e muito contente e feliz, morando e atuando aqui como organizadora. Então, estou bastante feliz e o clima quente e gostoso como sempre. Obrigada pelo convite, viu, Irene? Estou muito feliz. Obrigada. Acho que vai ser uma tarde bem proveitosa. Eu acho que vai ser muito bacana. Então, vamos lá, gente. Vamos começar lá com o conteúdo do nosso webinário. Então, o que a gente está propondo aqui hoje, né? Quais são os objetivos desse webinário, né? A gente vai avaliar se o livro da Marie Kondo tem
pontos positivos para o nosso aprendizado. A gente vai discutir os temas que são mais polêmicos desse livro, que vão ser comentados pela Cristiane e pela Alessandra. E a gente vai mostrar, a gente talvez fale de alguns métodos que são tidos revolucionários pela Marie, né? Então, falando um pouquinho da Marie, gente, muito interessante. A Marie é uma personal organizer, muito jovem, ela só tem 30 anos, é japonesa. Ela não fala uma única palavra em inglês. E ela simplesmente, o livro dela já vendeu mais de 2 milhões de exemplares. E ela ocupa o topo da lista de best-sellers de autoajuda do jornal americano The New York Times. Então, olha, eu não sei o que a Marie está pensando nesse momento. Talvez ela esteja pensando em aprender inglês, né? Porque para quem está no ponto... olha, ela está no topo da lista do New York Times, com certeza a Marie está pensando em aprender inglês urgentemente. O que é legal, eu acho, da Marie é que ela é muito jovem, ela tem 30 anos e, de certa forma, ela está contribuindo para levar o nome da personal organizer ficar muito conhecido, né? Esse ponto é bacana para a gente. Mas tem alguns pontos que podem ser polêmicos. Antes disso, na nossa primeira rodada aqui, eu quero fazer uma pergunta para as nossas duas participantes. O que vocês viram de ponto positivo no livro da Marie? O que foi positivo? Vamos começar com a Cristiane. Cristiane, o que foi positivo no ponto da Marie? No livro da Marie. Eu vi muita coisa positiva nesse livro, sim, viu, Irene? Porque, primeira coisa, faz a gente pensar no que realmente é importante e é essencial para as nossas vidas. Ela questiona muito isso, né? E muitas vezes a gente deixa passar batido e vai cuidando da organização, já pondo a mão na massa, mas sem pensar na questão do que é realmente importante, né? Outro ponto é que, assim, ela usa o sentimento como parâmetro para a tomada de decisão, e isso eu também achei fantástico, porque a gente esquece de avaliar isso, e isso é um super impulsionador, para você fazer a questão do descarte. Tá? Que muitas vezes é aí que a gente emperra. E tem mais vários outros valores que eu percebi, como agradecer, uma coisa que a gente esquece muito desse universo do agradecimento, dar valor para as coisas que a gente tem. E aí vai, simplificar, ela fala muito em simplicidade máxima, em celebrar as conquistas dentro da arrumação também. Fora, assim, eu percebi que ela tem um respeito enorme pelos objetos, pelos ambientes. Ela diz num certo momento do livro que o quarto é o nosso paraíso particular. Ela menciona mais ou menos algo parecido com isso, né? E, assim, tratar da organização como se fosse um ritual, eu achei tudo isso muito bacana, o respeito para que ela tem com as peças e com os objetos. Assim, eu vi muita coisa positiva. Ao mesmo tempo, é muito explicativo isso, porque ela vem de uma cultura diferente, ela é de uma japonesa. A gente tem outros princípios aqui, né? Então, assim, esse questionamento inicial de, assim, será que eu preciso de tanta coisa para viver? Será que eu preciso de tantas peças e tantos objetos? Essa questão da gente parar para olhar para isso, eu já entendo que é, assim, um dos principais motivos de ser um best-seller, né? De ter tido tantas cópias vendidas. Basicamente seria isso. Eu também concordo. Você sabe que você falou dessa parte do agradecimento? Eu faço esse trabalho há tantos anos e eu não tinha, por exemplo, esse ponto do livro também ele me chamou a atenção, porque a gente estava conversando sobre isso, né, quando a gente discutiu os pontos do webinário, que eu contei que a minha avó agradecia as plantas, né? E eu acho que, eu não sei, algumas pessoas podem achar isso um pouco piegas, mas você sabe que lendo o livro eu não achei, não. Eu achei que quando a gente agradece, como ela mostra, quando a gente agradece por ter usado aquela peça, por ela estar ali disponível para mim e por eu ter tido a oportunidade de tê-la, a gente dá mais valor para o que tem e pensa melhor no que vai adquirir, né?
Exatamente. Então, eu também concordo com esse lado positivo. Na verdade, ela traz Você... uma nova forma da gente pensar e encarar a vida. Ela traz esse conceito novo, que a gente não tem aqui no Brasil, né? Então é uma É questão verdade. cultural mesmo. Alessandra, o que você viu de ponto positivo no livro da Marie? Então, né, complementando, tem vários pontos positivos e a gente tem que destacar. Eu anotei alguns, mas tem dois aqui que me chamaram bastante atenção. Um deles, ela é uma organizadora há anos, e ela vende esse método, ela acredita no método dela, testou muito, então ela acredita no potencial do método dela e é isso que ela vende. Muito além de organizar, a gente tem que também acreditar no nosso trabalho e saber vender o trabalho, a parte do marketing. E isso, através do livro, ela está demonstrando que ela faz muito bem. Ela não só cita, não só fala o texto, ela fala, ela exemplifica. E ela acredita. Então, acho que isso é bastante legal para quem está querendo divulgar essa nova função, essa profissão. O outro ponto, assim, que para mim me chamou bastante atenção, complementando o que a Cris falou, a gente até conversou na última conversa, né? Eu venho da área de exatas, né? Então, esse olhar de ter manter os itens na minha casa que só me fazem felizes, eu nunca tive esse olhar com tanto sentimento e nunca levei isso para o meu cliente. Na verdade, a minha forma de atuar com descarte era como eu vi o mundo exato, né? Vai ficar sim ou não, é útil sim ou não, tem 6 meses, um ano que usa, então eu vi a coisa um pouco matemática. E esse livro me fez enxergar que assim é possível trazer a sensibilidade e é importante a gente usar a sensibilidade para o descarte, para aquilo que a gente vai manter na nossa casa, aquilo que a gente vai descartar, e inclusive apresentar essa nova forma, um novo olhar para o cliente também. Eu achei isso diferente e eu estou tentando usar agora porque eu vim de outra área, então não tinha essa visão tão sentimental com relação ao que eu vou manter comigo e aquilo que eu vou descartar. E isso realmente foi um aprendizado na leitura desse livro para mim. Essa parte também ela me pegou, eu confesso, Alessandra, eu acho que pela nossa formação, né, eu venho da área de administração de empresas com ênfase em análise de sistemas, e eu sou um pouco prática demais, às vezes um pouco matemática, né, também, como a Alessandra falou. E a gente tem essa tendência a levar... eu achei super interessante isso. Isso que você falou, de que ela testa tudo, isso eu também gosto. E eu acho que a maneira como ela vende, que ela conta uma história, na verdade, isso assim, ela não usa isso como técnica de venda propriamente dito, embora seja uma técnica de venda, o storytelling, né? Mas só que ela usa de forma natural, ela conta a infância dela para confirmar suas teorias, né? Então, e é muito legal porque não fica sendo um livro só como se fosse um guia prático só, né? Ele não é um guia prático. Eu vejo esse livro da Marie como um livro da história da Marie, nos ensinando a organizar a nossa residência, né? Ela conta uma história. Quando a gente conta a história, eu acho que assim, essa é uma lição que pode ficar aí para as organizers, né? Quando a gente usa um pouco isso de contar um pouco da nossa história também para o cliente, sobre as emoções que a gente viveu, a gente cria empatia com o cliente, né? A gente se coloca no lugar dele também. Então, essa parte da Marie, essa certeza que ela tem, assim, lógico que a gente daqui a pouco vai discutir algumas questões que são um pouco polêmicas, porque a ideia aqui do debate não é chegar em um consenso, né, sobre certo ou errado. É debater, ver opiniões diferentes, mas o que eu acho bacana é que ela defende aquilo que ela acha importante. E isso é uma lição que tem que ficar aí para a personal organizer, né? Então a gente vai ver daqui a pouco nas perguntas, que aliás, eu queria falar para vocês que a gente tem ajuda, que eu não estou sozinha nesse webinário, além da equipe aqui da OZ,
a gente tem a Vivian, que vai ajudar a gente aqui nos bastidores daqui a pouco com as perguntas que virão de todos os participantes aí do webinário, né? Então vamos para a nossa segunda rodada, né? Eu queria falar um pouco agora, a gente falou sobre os pontos positivos, né, do livro, que geralmente os pontos positivos são sempre um consenso, né? Eu quero falar agora em relação... Agora vamos botar uma pimentinha, né? Vamos botar uma pimenta nesse webinário e vamos falar um pouco das práticas de organização mostradas no método, o método que ela usa, né? O método da Marie, né? Em que sentido? Eu quero a Alessandra agora. Me fala aí, Alessandra. O que você já aplica com os seus clientes do método da Marie? Vamos lá. Interessante essa pergunta, né? Não tem como a gente negar que o livro ele é extremamente instrutivo e rico em detalhes. Mas, para quem que fez um curso de especialização em organização e quem já está atuando como organizadora, o processo, o método de trabalho que ela descreve no livro, a minha opinião pessoal, ele não é inovador, né? Quando eu falo processo, não estou descrevendo os detalhes desse processo, eu digo o macro processo, né? Quando ela fala, vamos descartar, vamos categorizar, vamos organizar verticalmente, iniciar pelo mais fácil, pelo mais difícil. Esse processo que ela descreve no livro, e ela detalha muito bem, para quem se especializou, na minha opinião, e para quem já atua, não tem muita novidade. Eu ainda ressalto um ponto até que a gente colocou no bate-papo, que ela fala no método dela, mas ela não descreve o passo anterior, que é com relação ao planejamento. Ela já começa o livro, na verdade, escrevendo todo o processo de descarte até a entrega da organização. Mas um ponto que eu acho importante ressaltar e a gente colocar é a importância, o tão importante além da execução, toda a etapa de um planejamento, de um projeto de organização e que o livro não cita. Então, assim, Irene, o que eu posso aplicar, e que eu vou tentar aplicar, por exemplo, no descarte, que é o que a gente já faz, tentar aplicar essa parte de sentimento, que eu não fazia, mas considerando o método como um todo, não tem muita novidade assim no livro, na minha opinião. E para você, Cristiane, Alessandra, então, a Alessandra falou assim, o que ela já aplica dos métodos da Marie, né? Então, por exemplo, que no fim ela faz uma etapa, que é a etapa do planejamento, que a Marie, ela praticamente ela não cita, né? Quase como se não existisse essa parte do planejamento. E para nós aqui, pelo menos, eu acredito que não só entre as organizers brasileiras, mas várias organizers dos Estados Unidos e de outros países, essa etapa do planejamento é importante para nós. Mas assim, para você agora, teve alguma coisa que foi uma novidade? Não. Novidade, como a Alessandra estava dizendo, em termos de técnicas para um person organizer, para uma person organizer aplicar, não vi nenhuma grande novidade. Pessoalmente, assim, o que teve de novidade para mim foram pontos como guardar as bolsas uma dentro das outras, tá? Que aí há controvérsias, porque eu não posso generalizar esse processo, eu tenho que ver qual é a minha rotatividade na minha troca de bolsa, que tipo de material eu tenho de bolsa, se é verniz, eu não posso fazer isso, colocar uma ali na outra, enfim, eu tenho que dar uma avaliada nisso, então isso não pode ser genérico, colocar as bolsas uma dentro da outra, isso sim foi uma novidade. Colocar as roupas no chão, eu achei bom por um lado, ruim por outro, porque você se conscientiza, se você puser tudo no chão, você vai ter noção do volume de objetos que você tem, então te aterra, né? Você fala, meu Deus do céu, por que eu tenho tanta blusa, tanta calça, tanto tudo? Porém, por outro lado, isso pode parecer um pouco desrespeitoso mesmo com a cliente de colocar as coisas no chão, mas foi outro método dela que eu não conhecia, eu nunca tinha utilizado também. E sentir a peça pelo toque, né, Irene, que é o que mais ela fala, que a gente deve preservar, o que eu acho que impulsionou muito essa questão do descarte, que ela ajuda, assim, deixa eu sentir o que essa peça me traz, esse objeto me traz, ou sentir. Então, ela estimula um outro recurso para a gente descartar.
Então, que também gera polêmica, né? Porque é cultural e tem todo o processo atrás disso. Mas, assim, realmente, senti a peça, é a primeira vez que eu tinha esse conceito de que o descarte pode ou deveria acontecer por aí. E para finalizar, essa questão de descartar tudo de uma vez. Eu acho que isso é válido, o Feng Shui diz isso, quando você trabalha com energia de ambientes, a intenção é realmente equalizar, deixar todos os ambientes da casa com a mesma energia, porém, eu não sei se isso é possível muitas vezes, porque às vezes a cliente ou nós mesmas, a gente não tem tempo nem de arrumar um cômodo, né, como a casa toda. Então, quanto tempo eu levaria para organizar a casa toda e fazer um descarte geral da casa? Isso é mais fácil quando a gente está no processo de mudança. Mas, assim, esse princípio de descartar tudo de uma vez também foi uma questão nova que eu percebi que ela adota um pouco radical para os meus princípios, mas vamos respeitar, é o método dela, tá? Precisa avaliar se funciona de cliente para cliente, porque o perfil dos clientes são diferentes. Então, seria isso. Eu acho que só complementando o que vocês falaram, assim, o que pareceu, assim, o fato de ser novidade não significa que eu adotaria o método. Sim. Também, ela fala de forma muito categórica que tudo tem que ser feito de uma só vez, né? Como você falou. Eu acho que é possível, eu acho que existem perfis de clientes diferentes. E então, o que acontece? Eu acho que tem pessoas que conseguem fazer esse processo aos poucos, porque eu, inclusive, já fiz isso com o cliente, né? Por exemplo, ele tinha como se fossem metas a serem atingidas, certo? E ele foi organizando a casa dele aos poucos. Eu concordo que alguns perfis de clientes, talvez, isso não funcionasse. Por exemplo, que tem que ser uma coisa mais rígida, tem que ser feito tudo de uma vez. Mas, por exemplo, quando uma organizadora é contratada para organizar o ambiente de uma residência, alguns ambientes, obrigatoriamente, têm que ser feitos de uma vez. A gente não vai pegar uma cozinha e começar uma cozinha numa segunda-feira, dar 5 dias de intervalo, e isso não... Então, assim, isso é meio que óbvio, não é? O descarte ser feito todo de uma vez, ele é mais interessante para o próprio andamento da organização. Agora, dizer que sempre tem que ser assim e que fazer aos poucos não funciona, eu acho rígido demais. Até porque, pela minha vivência, pela minha experiência, eu já tive clientes que eu fiz aos poucos a residência, a organização, e funcionou, né? Inclusive, eu tenho que ficar prestando atenção em vocês, mas daqui a pouco eu quero saber, até de quem está assistindo o webinário, se todo mundo concorda que tem que ser feito de uma vez. Eu acho que não, né? A Vivian daqui a pouco vai passar algumas informações para mim. Eu já estou vendo aqui, eu concordo... Então, tem algumas pessoas que concordam aí com a gente, né? Que é possível você ter sucesso colocando pequenas metas também, né? Sim. Que não tem que ser feito. Essa história também, isso que foi uma novidade para mim, que eu também concordo com a Cristiane, colocar todas as roupas do cliente no chão. Eu acho que com algumas residências, onde eu acho que isso seria um pouco desrespeitoso também. Eu não vejo necessidade, eu acho que a gente não lida com pessoas tão infantis assim, né? Para que a gente coloque a roupa da pessoa toda no chão para que ela veja o que ela tem. Acho isso um pouco forte, vamos dizer, né? Alguém tem mais o que mais chamou de alguma outra super novidade para vocês? Uma bolsa dentro da outra foi novidade? Então, para mim foi novidade. Eu não sei se é uma boa pergunta aí também para o pessoal, né? Eu não sei, eu tenho minha dúvida. Eu acho que colocar uma bolsa dentro da outra.
Há controvérsias. Há controvérsias, porque é aquela história, aquilo que você não vê, você não usa. Exatamente. Né? Exatamente. Então, Mas assim como ela, eu também gosto de experimentar as coisas, eu testo tudo que eu ensino. Então, tem que experimentar. Vou fazendo as minhas bolsas e depois eu conto para vocês. então, olha, a gente vai aumentar a quantidade de pimenta aí no nosso webinário, né? Agora vamos dizer mais críticas um pouco, né? Eu quero saber de vocês agora, para as duas, hein? Para as duas. Vamos começar com a Alessandra. Alessandra, eu quero que você me fale aí um ponto negativo, ou, para não ficar um ponto polêmico, que você ou não faria, ou então faria de outra forma. Eu até destaquei aqui uns 3. Três? Não. 3, que me chamaram bastante atenção. A Marrita de cabelo em pé já, né? Eu acho que essa rigidez dela, ela coloca para provocar mesmo, não sei. Ou porque a cultura é diferente também, enfim. Dois pontos que ela coloca quando ela fala, né, organização de papéis. A primeira frase, jogue tudo fora. Isso para mim, eu acho, não sei se isso funcionaria. Jogar tudo fora, como assim, né? Como a gente falou, cada cliente tem que abordar de uma forma diferente, cada cliente entende, né, uma explicação de um jeito diferente. Acho que a gente não pode chegar tão rígido e falar, então, vou fazer esse home office e jogue tudo fora. Acho que ia causar um certo